Olha, no âmbito do comércio, eu tenho uma proposta muito simples. Eu acho que a gente tem que procurar formas simples para aproximar os empresários brasileiros e os empresários italianos, não apenas as grandes empresas, mas também os pequenos e os médios, com a abertura de linhas de crédito. A abertura de linha de crédito é uma coisa muito simples. Muitas delegações de outros países, eu visitei em empresas de ítalos brasileiros, falam, olha, quando vem empresas comerciais da Alemanha, eles vêm junto, os empresários, e do lado deles tem um cara do banco, para abrir linhas de crédito, é para favorecer essa aproximação. Linhas de créditos, o que vai acontecer? Vamos garantir também uma mão dupla, porque comprando equipamentos também na Itália, vamos garantir a manutenção de empregos na Itália. Então temos que ter uma reciprocidade aonde o Brasil também seja beneficiado e a Itália também. Nós temos que introduzir novas formas para difundir a língua italiana. A língua italiana é também um veículo muito grande de comunicação na nossa comunidade. Então, a cultura tem que passar por um programa sério de difusão da língua italiana, potencializando as associações, os entes gestores que recebem financiamentos e também tentando fazer acordos nos governos estaduais para ter o ensinamento do italiano facultativo até na rede pública. Eu acho que realmente houve, não digo uma negligência, mas um vazio político, derivante de algumas controvérsias que a gente teve. Uma dessas controvérsias foi até o caso Battisti. Então, mas a Itália nunca deixou, de uma certa maneira, e o Brasil também nunca deixou de ter uma proximidade com a Itália. Foi apenas um momento político diferente dos dois países que não estavam sincronizados politicamente. Vou dizer uma coisa, eu acho que a política, de uma certa maneira, nunca foi determinante nas relações entre Brasil e Itália. Eu acho que a coisa que tem que pensar é que a Itália e o Brasil sempre foram dois países muito próximos, independente dos governos, de quem ganharia as eleições, ou se o governo fosse de longo ou curto prazo. Por exemplo, a Itália teve governos na época que caíam a cada 6 meses, não foi por isso que deixou de ter relações intensas com o Brasil. Acho que a política é bem diferente do que, vamos dizer, as históricas relações entre os dois países, que são de grande amizade e de grande cooperação. Bom, eu vou dizer que eu trabalhei nessa extradição desde o começo, desde quando foi capturado. Eu vou dizer uma coisa, eu sou a favor por uma simples questão de justiça, porque o Cesare Battisti para a Itália é apenas um foragido comum da justiça, não tem nada de política nessa história. O Cesare Battisti, ele cometeu atos de terrorismo na época que a Itália era uma democracia e não uma ditadura. Então, quando o governo brasileiro não deu essa extradição, achava que podia ser comparado às pessoas que aqui lutaram contra uma ditadura. Não, o Cesare Battisti queria apenas, vamos dizer, junto com aqueles que eram terroristas com ele, subverter uma democracia. Se o STF simplesmente concedeu a extradição do Battisti e apenas acatou uma decisão política daquele momento do presidente Lula, eu acho que um outro governo, de um outro presidente, pode decidir politicamente de outra forma e manter confirmada a decisão do Supremo. O que significa isso? De repente, o Brasil amanhã declara guerra para a Argentina. E aí, um outro presidente que vem depois não pode declarar a paz. Ou seja, são decisões políticas de momentos políticos. Mas a justiça não é uma decisão política, a justiça é a justiça.
Bom, a minha não é apenas uma proposta, mas é um fato que está se realizando. Ou seja, infelizmente a burocracia às vezes tem tempos um pouco maiores do que as decisões políticas. Alguns anos atrás instituímos a taxa da cidadania justamente para criar recursos para contratação de pessoal e reaparelhamento de toda a rede consular. Os recursos estão chegando agora. Eu vou dizer uma coisa, e não é uma promessa falsa. Com a decisão do governo estabelecer essa taxa, vão chegar recursos para contratar muito pessoal, reaparelhar os consulados e essas filas em pouco tempo serão zeradas. Não é uma promessa, é uma realidade que está acontecendo. Eu sou totalmente contra o limite de geração. O legislador, quando fez a lei do iure sanguinis, foi pensando nesse imenso recurso e nessa riqueza que temos espalhada pelo mundo, que é a italianidade. Então vamos respeitar a italianidade e vamos respeitar a continuidade geracional dessa nossa riqueza. Olha, o Ius Soli, eu acho que a gente tem que pensar no Ius Soli como um tributo aos nossos antepassados que foram acolhidos em todos os lugares do mundo justamente pelo Ius Soli. Então seria uma mesquinharia muito grande não aprovar essa lei e não conceder a cidadania a uma geração que nasceu na Itália, que está estudando na Itália, que está se criando na Itália, de filhos de estrangeiros, mas que são italianos porque estão se criando lá. Então, essa é além de ser um tributo à nossa história da imigração, é também uma justiça. Não podemos ignorar que esse pessoal veio na Itália para criar uma nova vida, criou uma nova vida, estão lá, esperando uma cidadania, esperando vestir a camisa da Itália. Bom, a Itália enfrentou isso, infelizmente, não vou dizer sozinha, mas praticamente foi deixada pelos outros parceiros europeus a ficar com a maior carga dessa, vamos dizer, missão humanitária. Eu acho que o governo da Itália tem que pressionar os outros parceiros a assumir parte dessa missão, de acolher e de dar sustentação a esse tipo de problema. Bom, eu vou dizer uma coisa que talvez possa parecer uma coisa meio assim, um desafio. Considerando que ainda não temos um candidato, um nome para primeiro-ministro, mas vamos dizer, a pessoa que mais me inspiraria como primeiro-ministro e que compartilha, vamos dizer, uma visão política comigo ultimamente é o Papa Francisco. Então, o Papa Francisco, como primeiro-ministro da Itália, seria a melhor figura. Além do que, o Papa Francisco, para mim, é o símbolo da imigração, porque ele é um ítalo-descendente que chegou a ser Papa. Ou seja, uma pessoa que tem os valores da imigração no sangue, e que realmente tem esses valores de solidariedade, de generosidade e de, vamos dizer, até modernismo na visão religiosa do catolicismo. Então, eu queria um primeiro-ministro com essa fibra.